3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Vamos cantar mais uma vez, criança? Canta comigo então, assim. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Olha que coisa linda, hein, crianças? O que a gente hoje vai aprender. Deus é amor. A paz do Senhor Jesus a todas vocês, crianças. Vamos agora seguir para mais uma aula da Escola Dominical. Mas antes de tudo, vamos agradecer o Papai do Céu por mais uma aula? Vamos fazer como a nossa amiguinha Belinha? Olha, todo mundo fecha o olhinho e vamos agradecer o Papai do Céu. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de aprender da sua palavra. Senhor, nos ajuda a aprender, abre os nossos ouvidos e nos dê os entendimento, meu Pai, para que nós possamos, Senhor, aprender e viver tudo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém! Crianças, agora chegou o momento da gente fazer a memorização do nosso versículo. E olha só que versículo lindo que hoje nós vamos aprender. Abra sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 6, versículo 37. E olha que coisa linda que a palavra de Deus nos diz. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso é Jesus Cristo falando por nós. Falando para nós que tudo que vai a Ele, tudo que aceita Ele de coração, Ele nunca vai rejeitar. E Ele vai estar sempre contigo, criança. Basta abrir o coração a Ele. Vamos falar junto, novamente? Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e... Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Crianças, agora nós vamos para o nosso momento da nossa história bíblica. E como vocês já aprenderam no decorrer das nossas aulas que Jesus, ele contava as histórias por parábolas. E vocês já aprenderam o que é parábolas, não é? Então, hoje nós vamos aprender mais uma de suas parábolas, que é uma história linda, né? Que a gente vai aprender muito sobre ela. Ela está escrita lá no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Nessa história, a gente vai aprender sobre um filho. E esse filho, ele era o filho mais novo. E o que aconteceu com ele? Ele quis, o pai dele tinha muitas heranças e muitas riquezas. E ele achou que era o momento dele pegar a parte da herança dele e ir embora. O pai dele ficou muito triste, crianças. Por quê? Porque a herança não era aquele momento do seu filho mais novo receber. Porém, o pai dele é um pai que ama o filho. E é um pai que faz pelo seu filho. Então, o pai entregou a sua parte da herança para seu filho mais novo. E o seu filho mais novo foi embora. E ele começou a se divertir, e gastava dinheiro, e gastava. Ele gastou tudo o que ele tinha. E o que aconteceu, criança? Na cidade da onde esse filho mais novo foi, começou a passar por uma crise. E ali, o povo começou a passar fome. E ele também começou a passar fome. Olha só o que aconteceu com ele. Ele não honrou o pai dele. Ele desperdiçou o que o pai dele tinha dado para ele, em tempos que nem era para ele receber. Então, o que aconteceu? Ele foi procurar um emprego, porque ele precisava trabalhar, ele estava com fome. Então, o único emprego que ele conseguiu foi cuidar de porcos. E para ele aquilo foi uma humilhação. Por quê? Ele era judeu. E judeu, o porco é um animal que os judeus eles não aceitam, é um animal imundo, né?
Então esse filho mais novo cuidou, estava ali alimentando os porcos, e ele olhava para a comida do porco e ele tinha vontade de comer a comida do porco. Olha que situação que chegou esse menino, né? Chegar a querer comer a comida do porco. Pois é, e ele começou a pensar na vida dele, o que ele tinha ao lado do pai dele, com o pai dele. E ele viu que ele teve uma atitude errada. E ele percebeu que o coração dele, olha, já estava desse jeito, criança, todo machucado. Porque quando ele saiu de perto do pai, ele começou a fazer muitas coisas erradas. E o seu coração começou a se ferir. E ficou muito machucado. E ele percebeu que o que ele fez de errado para o seu pai, ele se arrependeu. Sabe por quê, criança? Porque um pai só dá herança para o seu filho quando ele morre. E quando ele foi até o pai dele e pediu a parte dele da herança, simplesmente ele estava falando o quê? Pai, eu quero que o senhor morra porque eu quero a minha parte da herança. E ele viu que o que ele fez com o pai dele não foi legal. Então ele falou assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou pedir perdão para ele e eu vou pedir para que ele me aceite como um servo dele, para eu trabalhar para ele, porque eu não sou mais digno de ser chamado de filho. Olha que arrependimento, né? Deus se agrada quando a gente reconhece que a gente erra. E esse filho, ele reconheceu o seu erro. É tudo que Deus quer, porque nós podemos errar. Só que Deus, ele se agrada quando a gente erra e depois a gente se arrepende, né? Reconhece o erro. E Deus, ele está pronto para perdoar. E quando esse filho retornou à casa de seu pai, o pai já estava assim, com braços abertos, e correu em direção ao seu filho. E o filho pegou e falou, pai, me perdoa, eu pequei contra ti. Olha que coisa linda, a gente reconhecer que errou e pedir perdão, criança. Pedir perdão é você falar para a pessoa que você ama, que você fez algo contra ela, mas que você está disposto a mudar e fazer diferente. E é assim que Deus também nos trata. Deus, ele está com braços abertos, criança, para te receber. Mesmo quando você fez uma coisa de errado, sempre que fizer, peça perdão, se arrependa de coração. E diz que esse pai, ele ficou tão feliz, criança, ele ficou tão feliz com a volta de seu filho, que ele não recebeu seu filho como um servo, mas ele recebeu seu filho de volta como seu herdeiro, o seu filho. Olha que coisa linda. E Deus é desse jeito com a gente. Sabe, criança, muitas vezes nós vemos que pessoas saíram de perto de Deus. Muitas pessoas deixaram de ir para a igreja. Mas cabe você que hoje está ouvindo essa história, você sabe que se você falar, olha, Deus está de braços abertos para te receber. Deus, ele quer que você volte para sua casa. Volte para a casa do Pai. Criança, eu creio que você vai ser um instrumento na mão de Deus. Porque você está ouvindo essa história hoje e você sabe que Deus é um Deus de amor. Conforme a gente cantou na nossa primeira música de hoje, o nosso hino de hoje foi Deus é amor. E é assim que Deus nos trata. Deus nos trata com amor. Basta a gente se arrepender e pedir perdão. Amém, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado da história. Eu espero que vocês tenham entendido. E até uma próxima aula. Um beijo. Deus abençoe a todo mundo e tchau, tchau!